Olá, boa noite, gente. Muito bem-vindos a mais um vídeo do Lar Entre Linhas. E hoje nós estaremos com Paulo Freire nesse livro, A Pedagogia da Autonomia. Se vocês estão gostando dos vídeos, eu peço que vocês, por favor, curtam, compartilhem, que é de fundamental importância para difundir um pouco desses assuntos. Então, Paulo Freire, ele dispensa apresentações, mas eu vou contextualizar um pouco. Ele nasceu em Pernambuco, em Recife, no ano de 1921. Seu pai era um policial militar e a sua mãe era uma dona de casa. Paulo Freire, ele é bastante conhecido em razão da sua prática educacional progressista. Crítica, ele sempre defende essa questão da curiosidade do professor despertar a curiosidade do aluno, a indagação, a criticidade, e não apenas o professor como um mero transmissor de conhecimento, que vai lá e deposita o conhecimento no aluno, que é a crítica à educação bancária que ele tanto fez. Então, assim, Paulo Freire, ele foi um educador, foi filósofo e foi escritor. Ele se formou inicialmente em Direito e depois começou com a sua prática educacional, né, a ser professor. Foi agraciado com mais de 48 títulos dentre instituições e organizações brasileiras e internacionais. E também é o escritor da terceira obra mais citada no mundo em ciências humanas, que é a Pedagogia do Oprimido. As intervenções de Paulo Freire na educação começaram na década de 60. Em 1963, ele alfabetizou mais de 300 pessoas em 45 dias, através de um método que ficou conhecido como método Paulo Freire de alfabetização popular e que influenciou toda a legislação nacional. Em 2012, ele foi nomeado como patrono da educação no Brasil. Então, assim, o Paulo Freire, ele ressalta a prática de uma educação progressista, crítica, em que é necessário colocar o educando, colocar o aluno em contato direto com o objeto cognoscível, com o objeto de conhecimento, e não distanciá-lo tanto, né? Ele critica bastante o bancarismo, que é a educação bancária, que é essa educação verticalizada, e que o professor vai lá, deposita o aluno numa posição de que eu sei e você não sabe, e não é isso. O conhecimento, ele exige uma dialogicidade. Quem forma, se forma, porque nós somos seres inacabados, nós somos seres em constante transformação, em constante aprendizado. Então, nessas trocas, nós estamos sempre aprendendo com os outros. É o que ele chama de docência, uma docência e discência recíprocas, né? Paulo Freire, ele defende a ideia de uma ética universal, de uma ética humanizada, que supera qualquer tipo de preconceito. Eu vou ler um trechinho do livro que eu acho bem interessante e que fala sobre isso. Falo da ética universal do ser humano, da ética que condena o cinismo do discurso, que condena a exploração da força do trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou A sabendo que foi dito B, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco e o indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar. Essa é a ética universal de Paulo Freire, uma ética progressista, uma ética crítica, uma ética que supera os preconceitos, as discriminações, as opressões e luta de forma ativa por esses direitos. Nesse livro, ele coloca alguns critérios que ele considera muito necessários na prática do ensinar. E eu vou abordar alguns deles, assim, com vocês, rapidamente. Ele diz que ensinar exige rigorosidade metódica. Então, o que é isso? O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Então, a função do educador aqui é colocar o educando em contato com a sua realidade social, entender a sua realidade social,
por que é essa a sua realidade social e se entender como sujeito, entender como ser ativo, capaz de mudar e transformar essa realidade. Ele diz também que ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Então, para Paulo Freire, aqui, pensar certo do ponto de vista do professor implica o respeito ao senso comum. Você tem que respeitar o senso comum, mas procurar formas de superar isso, de aprofundar através da episteme, através do conhecimento crítico, indagador, através da formação, da aprofundação, do aprofundamento do conhecimento. Ensinar exige respeito aos saberes do educando. Então, assim, sobretudo os educandos das classes mais populares, né? Mais pobres. Então, você tem que respeitar a realidade em que eles vivem, entender essa realidade e buscar meios de transformar essa realidade. Na verdade, educar é um grande ato político. É isso que resumindo, se resume a educação de Paulo Freire. Ensinar exige criticidade. O que é isso? O que é a criticidade? A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento. Isso é exatamente a questão de você não enxergar o aluno somente como um objeto, que você vai lá e deposita o conhecimento. Porque o aluno é um ser, é um sujeito e que tem muito a trazer e há muito a contribuir, dependendo da sua realidade social, com a prática educadora. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Pensar certo é fazer o certo, né? Através do exemplo. Então, Paulo Freire defende muito a questão da praxis, da prática. O que é que a gente pode fazer na prática? O meu exemplo dado como educador, como professor e a minha conduta, a minha ética. Ensinar exige ética e estética. Essa questão é muito interessante, porque pensar certo para Paulo Freire exige profundidade, exige um aprofundamento, exige uma imersão nos conteúdos, no conhecimento. Então, o que é que nos torna éticos como seres humanos? É a nossa capacidade de comparar, de averiguar, de valorar, de intervir no mundo, de escolher, de decidir, de romper. Ou seja, é a nossa... É nos compreender como seres éticos, é nos enxergar como seres em constante transformação, capazes de mudar a nós mesmos, como promover uma mudança social, promover uma mudança no mundo. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, assim, para Paulo Freire, a questão da discriminação de raça, de sexo, de gênero ou qualquer tipo de discriminação ou opressão ofende a democracia, ofende a nossa subjetividade como seres humanos. Então, assim, o pensar certo, ele é dialógico, ele não é questão de polemizar. Vamos aqui polemizar, vamos aqui numa rebeldia infantil. Não é isso, é você dialogar. E nesse diálogo, nós temos que estar predispostos à mudança, nos reconhecendo como seres inacabados no mundo. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Aqui ele fala que é você buscar superar um conhecimento ingênuo, um conhecimento que é consensual, que é opinioso. Buscar superar isso através do conhecimento, aprofundando esse conhecimento. Sempre na disponibilidade de mudar. Pensar certo exige também o reconhecimento e a assunção na identidade cultural. O que é que isso quer dizer? A partir do momento que nós nos assumimos como seres históricos, sociais, como seres que detêm uma predisposição genética, mas que isso não é visto apenas como determinismos.
determinismo. Nós somos frutos de nossas condições éticas, de nossas condições econômicas, sociais, históricas, culturais e também do que nós conseguimos fazer com isso. Isso nos torna seres inacabados, seres em constante transformação. E essa concepção nos traz um protagonismo na vida, nos assumirmos assim, como seres políticos capazes de intervir no mundo, né? E mudar a realidade social. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado, de ser inacabado, né? Por isso que ensinar não é meramente transferir conhecimento, que à medida que eu formo, eu me formo, à medida que eu ensino, eu também aprendo. Então, entender que nós somos frutos dessas questões genéticas, sociais, culturais, nos tira dos fatalismos, dos determinismos, desse discurso neoliberal, de que as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque a fome no Brasil acontece, é assim mesmo, e a miséria é essa mesmo, e isso nos torna inertes perante as situações, né? Então, fugir desse discurso fatalista, fugir desse determinismo e assumir a nossa liberdade, a nossa concepção como ser humano. Ensinar exige bom senso. Ele recusa o formalismo insensível, aquele formalismo que não leva em consideração as emoções do educando, a sua realidade social e acaba transformando também tudo em fatalismo, né, em determinismo. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Ensinar exige apreensão da realidade. Quanto mais contato eu tenho com a realidade do educando, mais eu vou compreender as ações, reações e o comportamento dele, né? Ensinar exige alegria e esperança. Para ele, sem esperança, não há história, somente determinismo. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, exatamente para que a gente possa fugir do fatalismo, fugir do determinismo, não pensar que as injustiças acontecem porque é o acaso ou porque foi Deus que quis assim. Então, fugir desse discurso que nos deixa inertes, né, perante essas mudanças sociais. Ensinar exige curiosidade. Então, assim, a postura do professor deve ser uma postura dialógica, aberta, curiosa, indagadora, incentivar essa criticidade, essa indagação por parte do aluno, deixar os alunos epistemologicamente curiosos, né, em busca desse conhecimento. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Ensinar exige comprometimento. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção no mundo no sentido de que ensinar envolve política. É um ato político. Não existe aqui a neutralidade, né? Essa questão de que o professor é neutro. Isso em qualquer ambiente, né? Essa ideia de neutralidade, ela não existe porque simplesmente nós não vivemos num mundo neutro. Então, acreditar que é possível se apartar da realidade é você contribuir com uma ideologia opressora. A partir do momento que você se omite, você está contribuindo e compactuando com a ideologia do opressor. Então, assim, ele fala, né, que a ideologia fatalista desse discurso neoliberal que rechaça a democracia é um momento de grande desvalia dos direitos humanos, né? Então, tem uma frase, só para finalizar, da Simone de Beauvoir, que ela fala que o opressor não seria tão forte se dentre os oprimidos não tivessem tantos cúmplices. E é isso. E por que dentre os oprimidos há tantos cúmplices, né? Aí eu entro com Paulo Freire, que quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu tempo está acabando. E curtam, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.